Olá, internauta, estamos aqui para mais uma webconferência do ciclo de palestras no TEDx 2023, que é uma promoção do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em parceria com o programa Telesaúde Brasil Redes e a Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS. Hoje a nossa convidada é a enfermeira Marta Maria Costa Freitas, que vai conversar conosco sobre segurança do paciente e a interdisciplinaridade. É muito importante, ela vai nos trazer dicas muito interessantes de como nós devemos nos comportar diante do paciente, como é que é esse comportamento em relação ao nome, né? Essa sensibilidade que o enfermeiro, que a pessoa que está cuidando do paciente precisa ter. Né? Então, a Marta Maria Costa Freitas é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, possui especialização em controle de infecção pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, e ela é membro da Rede Brasileira de Segurança do Paciente e é enfermeira da hemodinâmica do Hospital Universitário Walter Cantídio, aqui da UFC. Professora, seja bem-vinda, tá? Antes de tudo, nós queremos lhe agradecer imensamente por aceitar esse nosso convite. E agora é com a senhora, trazendo aí as informações importantes para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nalu. Posso chamar você de Nalu? Pronto. Inclusive, esse foi até um acordo que nós fizemos, e tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, que é a segurança do paciente. Como você gostaria de ser chamado? A identificação. Parece simples, mas é muito importante. Então, eu começo agradecendo a doutora Sheila, agradeço ao NUTEDS, a toda a equipe, e agradeço a você como mediadora. Vamos começar a nossa apresentação. Então, hoje nós vamos conversar sobre a segurança do paciente e a interdisciplinaridade. Vamos abordar as metas internacionais da segurança do paciente, algumas leis e princípios, alguns artigos sobre o tema, vamos falar sobre a comunicação efetiva, a interdisciplinaridade, as tecnologias do cuidado em saúde e vamos também perceber algumas formas onde nós podemos promover a cultura de segurança. As metas internacionais, elas são 6, identificar o paciente corretamente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, melhorar a segurança dos medicamentos, garantir o local correto, o procedimento e a cirurgia no paciente correto, reduzir o risco de infecções associadas a cuidados em saúde e reduzir o risco de danos ao paciente resultantes de queda. O que nós precisamos entender é que é possível reduzirmos o risco. Os danos que podem ocorrer durante o percurso do cuidado em saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define a segurança do paciente como a ausência ou redução ao nível mínimo aceitável do risco de sofrer danos desnecessários no curso do cuidado em saúde. E aí, nós trazemos algumas legislações. A portaria 529, do ano de 2013, nós trazemos também a portaria 1377, do ano de 2013, no qual ela traz a importância da implementação de protocolos de cirurgia segura, da prática de higiene das mãos e da úlcera por pressão. A resolução número 36, do ano também de 2013, que, dentre vários pontos, ela traz a obrigatoriedade do núcleo de segurança do paciente. E também temos o legislativo, com o projeto-lei número 4.756 de 2020, no qual ele traz a obrigatoriedade da implantação do núcleo de segurança do paciente nas instituições hospitalares públicas e privadas do Brasil. A portaria também número 2095 de 2013, que ela aprovou os outros 3 protocolos, que é
o protocolo de prevenção de quedas, o protocolo de identificação do paciente e o protocolo de segurança na prescrição e uso e administração de medicamentos. Bom, nós sabemos que a saúde, ela é um direito constitucional. E aí nós trazemos o artigo 196, onde ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Um outro ponto que também nós trazemos aqui é o artigo 5º da Constituição Federal, no qual ele diz que todos são iguais perante a lei. Também temos um outro, onde ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esses pontos, né, que eu trouxe para vocês anteriormente, ela serve para a gente refletir sobre alguns princípios. A liberdade que esse paciente tem e a autonomia em relação ao seu cuidado e a nossa responsabilidade, quanto profissional de saúde, de realizarmos um cuidado seguro. E essa garantia constitucional. Também trouxemos aqui algumas situações de demissão por justa causa. E o que isso tem a ver com o tema que nós estamos trabalhando hoje? Bom, pela consolidação das leis trabalhistas, nós temos alguns pontos que é interessante que a gente consiga entender que dentro das instituições de saúde pública ou particular, nós temos agentes que eles fazem essa entrega desse cuidado. E esse cuidado, ele precisa ser um cuidado seguro tanto para o cliente quanto também para os outros profissionais de saúde. Então, por exemplo, nós temos aqui essas situações, a incontinência de conduta ou mau procedimento. E um outro que é ato de indisciplina ou insubordinação. Então, é interessante nós percebermos que esse cuidado seguro, ele também perpassa pelo cuidado que as pessoas têm uns com os outros. Nós trazemos aqui também a Lei 8.112, que ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, e ela fala sobre uma coisa muito interessante, que é urbanidade. E daqui, na urbanidade, ela traz tratar com urbanidade as pessoas. Então, esse tratamento, já que a gente está falando sobre a comunicação segura, que é a segunda meta internacional da segurança do paciente, ela tem a ver com a forma como eu trato o outro. E nós, que somos agentes públicos, nós temos a Lei 8.112, onde ela já diz que nós precisamos tratar com urbanidade as pessoas. E aí nós temos essa visão histórica, né, que fala como que vem surgindo a segurança do paciente no mundo. É um movimento do mundo, né? Ele fala que, nesse relatório, que o errar é humano, ele foi fundamental para que a gente tivesse melhorias no cuidado. E como que aconteceram essas melhorias? Essas melhorias, elas aconteceram a partir do momento que foi se pensado que um cuidado seguro é um cuidado que existe a mitigação de erros. E aí surge esse conceito da interdisciplinaridade, no sentido de que é necessário a gente transcender e atravessar o conhecimento fragmentado para que a gente possa fazer uma entrega de um cuidado onde ele seja permeado pelo saber de várias profissões. E aí nós temos os vários estudiosos da interdisciplinaridade. Nós trazemos Paulo Freire, quando ele diz que é preciso que a leitura do mundo seja feito de forma onde a gente consiga significar e descobrir o valor das coisas. Então, assim, na hora que nós temos
a entrega desse cuidado que nós fazemos no nosso dia a dia, na hora que a gente está funcionando um acesso, na hora que você está fazendo esse cuidado, é preciso que a gente consiga refletir o porquê que eu estou fazendo aquela determinada atividade, né? Então, assim, há diferentes opiniões do que é a interdisciplinaridade. Nós temos o autor que ele fala que a interdisciplinaridade ela acontece ao momento em que existe a comunicação ou diálogo, onde ela gera integração mútua dos conceitos entre as disciplinas, onde ela constrói esse novo conhecimento ou ela busca a resolução de um problema concreto. Na hora que você consegue entender que as várias disciplinas, elas precisam se comunicar entre si para que haja uma comunicação de forma dialogada, a gente vai conseguir entender a segunda meta da segurança do paciente, que é a comunicação segura. Porque nós precisaremos ter diálogos, leituras de práticas interdisciplinares. Do acadêmico que acabou de chegar na instituição de saúde, do residente que é recém-chegado, de um profissional novato na instituição, para que ele possa ser acolhido. Então, é interessante que a gente possa compreender que essa complexidade do mundo atual, que esse desafio, ele precisa ser compartilhado para que a gente possa resolver os problemas em saúde. E aí, para a Teixeira 2004, a comunicação ela é essencial, porque ela tem o objetivo de promover cuidados nos indivíduos, podendo auxiliar na tomada de consciência das ameaças que esse indivíduo está vivendo, na motivação para a mudança, para a redução de riscos. E aí coincide com o que foi falado no início da apresentação, que é a mitigação de riscos. Na medida em que eu mitigo riscos, eu consigo entregar para o usuário um cuidado mais seguro. E aí a gente tem essa visão interdisciplinar, ela deve ser pensada por trabalhadores, usuários e gestores, para que a gente possa ter produção de gestão de cuidados e processos de trabalhos seguros, para que a gente possa transformar a nossa realidade. Lembrando dos princípios da bioética, né? O primum non nocere, que é aquele princípio onde eu tenho a intenção de não causar dano. É o princípio da não maleficência. E aí a gente tem os princípios da bioética, a não maleficência, a beneficência, a autonomia e a justiça. Então, quando eu penso nesse cuidado seguro, eu penso, eu preciso realizar um cuidado seguro e eu tenho a intenção de não causar dano. Por exemplo, eu vou funcionar um acesso. Então, eu já me preocupo com a higienização das mãos, com o tipo de luva que eu vou utilizar, com a antisepsia da pele, porque a minha intenção é produzir um cuidado seguro na medida que eu sei que existem os riscos de infecção hospitalar, mas, pela minha prática, eu consigo entender as várias etapas da realização desse procedimento, no sentido de que essa produção desse trabalho, ela precisa ser uma ação segura. Eu não quero causar dano ao paciente. Então, eu já tenho uma consciência que esse princípio bioético, que é ético, é o princípio da não maleficência. Eu tenho que entregar um trabalho seguro. Eu tenho a intenção de não causar dano. E a beneficência? Eu quero fazer o bem. Eu quero entregar um cuidado seguro. Eu desejo que a minha atitude seja um procedimento limpo. E aí também lembrar do princípio da bioética, que é a autonomia. Lembrando que o paciente, família, ele precisa estar inserido nesse cuidado. Quando a gente vai pensar
no momento onde o paciente vai fazer uma cirurgia. Ele precisa estar consciente dos riscos, mas ele precisa participar desse processo no sentido de que ele precisa concordar com aquele procedimento. Porque se você tiver um vício no consentimento, esse procedimento, ele precisa ser repensado e o paciente não pode ser forçado a fazer, se ele tem vontade, a não fazer o que ele não quer. E aí a gente também pensa num princípio da bioética, que é o princípio da justiça. Justiça, lembrando da epiqueia. Então, se você tem um acesso, a gente vai pensar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, no sentido de que todas as pessoas têm direito à saúde e à educação. A gente começou a falar sobre a Constituição, no artigo 96, onde esse acesso à justiça ele precisa ser igualitário. Então, esses são princípios que devem permear a nossa consciência na hora que a gente vai realizar as nossas atividades no nosso dia a dia. E aí a gente tem vários artigos que falam sobre a importância da comunicação efetiva. Esse artigo que eu apresento para vocês, a comunicação efetiva no elo da segurança do paciente no ambiente hospitalar, foi de 2017, e aí tem várias bases de dados onde eles fizeram essas buscas, mas ele mostra o quê? Que no ambiente hospitalar, para que tenha uma comunicação efetiva, é necessário o envolvimento das instituições de saúde, da gestão, que tenha um ambiente harmonioso, recursos humanos, materiais e financeiros, e que os profissionais sejam capazes de perceber suas potencialidades e as suas fragilidades. Então, lembrando aqui aquilo que a gente começou a falar, do acolhimento, né, que nós trabalhamos muitas vezes em instituições de ensino e que nós recebemos muitos alunos e muitas das vezes esses alunos eles têm um determinado desafio para ele ser inserido naquele ambiente hospitalar, mas esse ambiente ele precisa estar consciente, as pessoas que estão lá, elas precisam estar conscientes de que se de repente a sua fragilidade tem uma determinada facilidade de trabalhar com as pessoas que têm mais uma prática mais voltada para um determinado local. Um exemplo. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que nós estamos na unidade de terapia intensiva. E lá na unidade de terapia intensiva, a gente acabou de receber um estudante. E aí, esse estudante, a gente vai precisar que ele seja acompanhado pelo professor, mas a instituição também, para que possa fazer gestão desse cuidado e que tenha um cuidado seguro, ela precisa ser um ambiente harmonioso no sentido de saber, nós vamos acolher aquelas pessoas, vamos acolher o residente, e aquele ambiente, ele precisa estar organizado de forma adequada para que a comunicação possa fluir entre os vários membros da saúde. E aí nós trazemos outros trabalhos que falam exatamente dessa proposta, de você inserir trabalhador, usuário, para um cuidado mais seguro. E aqui, dos princípios que a gente tinha falado anteriormente, que é a questão da autonomia. E aí a gente traz a autonomia da vontade do paciente e a capacidade para consentir, uma reflexão sobre a coação irresistível. Então, aqui é interessante que a gente perceba que a segurança do paciente, ela tem a ver com a vontade do paciente em querer participar, e ele deve ser encorajado, e a família, no sentido de que ele precisa estar ciente dos riscos, mas ele precisa querer se tratar. E que durante algum procedimento que ele vai fazer, se ele não estiver de acordo, é preciso que a equipe tenha consciência de que ele não pode ser coagido. As pessoas precisam chegar
conversar com o familiar no sentido de que ele tenha ciência dos riscos e que ele queira aquela assistência. Então, esse artigo ele é bastante interessante porque ele traz essa possibilidade dessa reflexão sobre a coação irresistível, né? Esse outro trabalho que fala sobre a terapia intensiva, ele fala que em algumas instituições, né, existe microculturas locais. E essas microculturas locais, elas precisam, a gente precisa estar inserindo a dinâmica e a temática da segurança do paciente para que eles possam trabalhar a comunicação efetiva entre todos os membros, entre os familiares, que é a segunda meta da segurança do paciente. A proposta desse trabalho, ele fala que trabalhar de forma interdisciplinar, o caminho é o diálogo. Diálogo entre atores, instituição, para que esse talvez seja o caminho reflexivo, onde você pode trabalhar os riscos de uma forma onde você tenha um desfecho melhor sobre o cuidado. E aqui eu trago um trabalho publicado em 2004, que ele diz que durante muito tempo as pessoas foram treinadas a trabalhar sozinhos. Porque esse trabalho que era na autonomia profissional e na responsabilidade pessoal, hoje nós temos uma nova forma de pensar. Nós temos a tecnologia, e aí a gente aponta aqui Merri, onde ela fala na tecnologia leve, na tecnologia dura, leve e dura, e aí, quando ele fala que esse ambiente complexo, ele privilegia a comunicação entre o trabalho em equipe. Então, saiu daquele foco de trabalhar sozinho e aí você traz o foco do trabalho em equipe. Então, a segurança do paciente, ela precisa ser pensada de uma forma coletiva. Esse trabalho também ele é bastante interessante porque ele fala sobre o assédio moral no trabalho e o dano psicológico, e aí a gente faz uma referência para aqueles primeiros slides onde a gente apresentou a questão da legislação, quando ela fala da CLT, quando ela fala da Lei 8.112, onde ela fala da forma que eu preciso ter respeito, etiqueta profissional de uns com os outros no meu ambiente hospitalar. Então, o que a gente tem hoje de processos no judiciário, onde é tratado esse tema ele tem encontro com a segunda meta da segurança do paciente. Hospitais mais seguros são hospitais nos quais a interdisciplinaridade ela realmente funciona. A dinâmica é trabalhar em equipe. E aí a gente tem as várias tecnologias. Você pode e deve registrar adequadamente no prontuário. É bom que exista uma visita de equipe beira-leito, uma técnica também, a técnica de readback, e essa técnica, talvez isso a gente já faça hoje, talvez não conheça o nome, mas o que a gente vai perceber é que como que a gente consegue melhorar esse nosso cuidado na instituição? Habilidades na comunicação, ambiente de trabalho mais coeso, lidar com o erro de forma acrítica, encorajar os profissionais da linha de frente a manifestar-se as suas preocupações, implantar ferramentas robustas para aumentar a confiabilidade dos processos. E aí, quando fala aqui lidar com o erro de forma acrítica, a gente sabe que muitas vezes o erro ele é pensado de forma individualizada. Quando, de fato, é interessante se perceber hoje que a cultura do erro, daquilo como ele deve ser pensado, ele precisaria ser pensado de uma forma sistêmica. Então, ninguém erra sozinho. Ninguém quer errar pelo princípio da não maleficência, a gente quer acertar.
Mas é possível, como a própria OMS fala, é preciso que a gente mitigue os erros. Agora, de que forma a instituição está vendo o erro desse profissional? Ele precisa ser pensado de forma sistematizada. Na hora que, por exemplo, eu tenho a aquisição de um determinado produto, eu preciso pensar que esse novo produto, as pessoas precisam ser capacitadas, até que lá na ponta ele passe, então, a ser utilizado, essa nova tecnologia no paciente. Mas até lá, é preciso que essas várias etapas da comunicação, elas precisam ser repensadas pelos gestores, né? Então, assim, lembrar que errar é humano. Aquele relatório, ele fala que errar é humano e que os desfechos, eles podem ser melhorados e devem ser pensados à medida que nós temos novas tecnologias, que nós fazemos a adesão dessa tecnologia, os gestores estão preocupados em trazer bons produtos para a instituição e a instituição também quer aprender como lidar com um determinado produto, mas de uma forma onde todas as pessoas vão ser capacitadas. Né? Então, nós temos algumas tecnologias, que é um método de comunicação efetiva, o SBAR e o Readback. Eu posso mostrar aqui o que é esse SBAR. Ele diz que você tem uma determinada situação, que está acontecendo naquele momento, você faz um breve histórico, as circunstâncias que estão levando a essa situação, você faz uma avaliação e aí você traz a recomendação. Isso é a técnica do SBAR. E o do Readback é você ler o que você escreveu e você faz a releitura. Exemplo, eu vou fazer a transferência de um paciente na unidade. Então, eu ligo para uma determinada unidade e eu digo, olha, o paciente vai ser transferido, mas eu vou depois, entrego o paciente e lá eu peço para a pessoa repetir o que eu falei, para que eu tenha certeza e confirme a informação que o profissional recebeu, para eu ter certeza que a comunicação ela foi efetiva, é ler de volta. E o SBAR, os textos mostram que em determinada situação você pode e deve utilizar para que as pessoas vejam, isso pode ser numa visita, as pessoas tenham aquela situação e essa situação as pessoas reflitam e tragam uma determinada recomendação de como aquilo vai ser resolvido. E também nós falamos das 6 metas da segurança do paciente. Dessas 6 metas, o importante é que as instituições de saúde elas tenham os seus protocolos. E aí nós temos um trabalho, né, do Corém de São Paulo 2010, onde ele fala, né, dos 10 passos para a segurança do paciente com base em evidências científicas. E isso aqui é interessante que a gente possa falar. Ela sai do campo da subjetividade e aí ela passa para as evidências científicas. E quais são esses passos? Ele fala na identificação do paciente, e aí a pulseira de identificação, um leito identificado com o nome do paciente. Esses são exemplos, tá? Um cuidado limpo e seguro, a higienização das mãos, catéteres e sonda, conexões corretas, cirurgia segura, sangue e hemocomponentes, administração segura, paciente envolvido com sua própria segurança, comunicação efetiva, prevenção de queda, prevenção de úlcera por pressão e segurança na utilização de tecnologias. Lembrando aqui, que a gente estava até conversando ontem com os acadêmicos, que não é porque um hospital tem uma tecnologia seja mais rico que o outro, não quer dizer que o cuidado ele vai ser melhor ou pior. Isso é do campo da subjetividade. Né? E o que precisa ser pensado aqui é exatamente essa proposta. A segurança na utilização de tecnologia. E aí vem as capacitações.
E na hora que a gente tem esse desenho desses passos, onde você se preocupa com o paciente desde a sua chegada até a alta desse paciente, a gente tem esse desenho desses protocolos e o envolvimento de saberes diferentes, né? Aqui a interdisciplinaridade, onde o conhecimento do psicólogo, a gente vai precisar do conhecimento do nutricionista, do conhecimento do farmacêutico, do conhecimento do médico, do conhecimento do enfermeiro, do conhecimento do técnico de enfermagem. A gente vai precisar do auxiliar de civis gerais, nós vamos precisar da hotelaria, dos contratos. Então, pensar em uma assistência mais segura é permitir que eu entenda que um cuidado seguro é um cuidado feito a várias mãos, de uma forma reflexiva, mas de uma forma onde as pessoas queiram cuidar, onde as pessoas elas queiram fazer o bem, onde a gestão ela esteja disponibilizada a fazer a aquisição de produtos de boa qualidade, mas onde a gente possa fazer o feedback para a própria família, para o próprio paciente, para a própria equipe. Então, trabalhar trabalhar a segurança do paciente, ela realmente é desafiadora, mas é necessária. Então, nós temos que as investigações sobre a segurança do paciente devem subsidiar as tomadas de decisão e as intervenções da gestão, modificando a prática do cuidado. As ações adotadas precisam gerar resultados com práticas confiáveis que façam a diferença na segurança do paciente, minimizando os riscos e alterando o quadro atual de eventos indesejáveis. Então, é aquilo que a gente vem conversando desde o começo, que ninguém cuida sozinho. Existem várias possibilidades dentro da instituição, mas a melhor prática é aquela que tem uma melhor evidência, é aquela em que eu vou trabalhar com os diversos saberes. E isso, trabalhar com os diversos saberes, é trabalhar a interdisciplinaridade. É lembrar do que o Paulo Freire falou, essa possibilidade de uma visão crítica, no sentido de que eu preciso entender que o meu conhecimento ele precisa ser somado com o conhecimento do outro para que a gente possa gerar trabalhos, assistência mais segura. E para isso, eu convido as pessoas a conhecer a Rebraensp, né, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, onde a gente consegue trabalhar com esses vários olhares. A gente tem aqui a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, onde ela tem pessoas que são médicos, enfermeiros, nutricionistas, nós temos professores, e a gente discute o quê? A segurança do paciente. A gente discute as metas internacionais da segurança do paciente. E o nosso objetivo é trazer mais instituições, agregar mais pessoas, para que a gente possa estar fazendo um cuidado mais seguro. Ninguém faz cuidado seguro sozinho, mas é possível que, com esses vários olhares, a gente consiga entregar para um paciente um trabalho, uma instituição mais segura. Eu agradeço, né? Esse é meu e-mail, esse é meu Insta, e estou à disposição. Muito obrigada. Professora, brilhante explanação do assunto. Com certeza esclareceu dúvidas dos nossos internautas, das pessoas que estão assistindo esta webconferência de forma síncrona, mas que também para as pessoas que estão assistindo de forma assíncrona, porque esta webconferência ela ficará disponível também no nosso canal do YouTube, no TEDx UFC, para que você possa depois
assistir novamente, compartilhar com os amigos, com os familiares, sobre essa webconferência de hoje, com a professora Marta Maria, que nos trouxe todas essas informações. Lembrando que, a partir da próxima terça-feira, nós daremos início a mais um bloco do nosso ciclo de palestras no TEDx 2023, dando continuidade a esses assuntos dos cuidados com os pacientes. Então, nós traremos temas como acolhimento, terminalidade de vida e doação de órgãos e tecidos, reabilitação pulmonar da Covid longa, farmácia viva, a saúde bucal na coletividade. Então, assim, esses assuntos nós traremos no próximo bloco, a partir do dia 3 de outubro. Né? Essa primeira palestra, do dia 3 de outubro, será de 12 a 1 hora. Então, você já está convidado. Por favor, avise os amigos, aos colegas de trabalho, aos familiares, que são assuntos pertinentes, são assuntos muito importantes, tanto quanto esse que a professora trouxe aqui para a gente, né? Nesse dia de hoje. Então, mais uma vez queremos agradecê-la, a sua participação foi muito importante, esperamos tê-la outras vezes aqui conosco, né? Muito obrigada por aceitar o convite e até a próxima. A senhora quer deixar suas considerações finais? Eu agradeço, e acho que aqui é um local muito acolhedor, onde a gente trabalha a comunicação, e é um grande desafio, né? A gente percebe que, às vezes, é um assunto que, para muitas pessoas, parece muito simples, mas ele é tão complexo no sentido que envolve investimento. E não só investimento material, mas principalmente um envolvimento emocional, no sentido de primeiro você perceber a importância, e você só consegue perceber pela leitura. E você só lê, muitas vezes, se você tiver interesse. Aí vem as várias teorias da aprendizagem significativa. Mas, enfim, é um tema que é muito apaixonante para quem trabalha com a prevenção de infecção, para quem trabalha com a gestão do risco. E isso aí a gente pode trabalhar, e a gente vê as instituições trabalhando de forma com a arte, né, com o teatro, com a música, com as paródias. E a gente vê que é possível você inserir a família, inserir a pessoa, e a pessoa fica apaixonada pelo tema, né? Um tema que é tão simples, mas ao mesmo tão complexo, que eu diria que é você trabalhar e você perceber a importância que a outra profissão tem para que você tenha um cuidado mais seguro. Então, eu só consigo permitir que um psicólogo venha fazer parte do meu universo do trabalho, quando eu perceber que ele realmente é importante, e ele é importante. Um auxiliar de serviços gerais, se ele não limpar a cama, aquela cama daquele doente, ela pode ser um veículo de contaminação, de escabiose. Então, ele tem a importância. Aquela pessoa que está recolhendo o resíduo, ela é importante. Aquele profissional que está fazendo o contrato, ele é importante. Aquela pessoa que está limpando o jardim, ele é importante. Todos somos importantes. A autogestão, ela é fundamental, mas todos somos importantes. E a ideia dessa apresentação de hoje é que a gente permita fazer essa leitura de entender que isso é direito constitucional, o direito à saúde é um direito constitucional, e que o respeito que eu tenho com o outro é meu dever. E isso eu sou funcionário público, não se preocupa, está lá. Eu não sou funcionário público, eu sou um agente da instituição particular, não tem problema não, também está lá. É dissídio? Então, está lá, está previsto, e no mínimo o que eu tenho que ser é ético. Não aplicar os princípios da não maleficência, da beneficência, da justiça, da equidade
E aí eu entender que esse hospital vai ficar mais legal, vai ficar mais feliz, ele ficar mais seguro. E isso é tão fundamental, porque as pessoas elas vão querer ir para lá. Eu vi um artigo sobre uma brinquedoteca que ela era um hospital pediátrico e a chefe dizia assim que ela estava se sentindo meio culpada porque as crianças não queriam receber alta, porque ela tinha uma brinquedoteca e era muito legal estar lá. É ruim estar internado. Na pediatria, as crianças sentem dor. Mas as crianças gostavam de lá e elas tinham dificuldade de ir para casa, porque o ambiente que elas viviam era um ambiente violento. E aí eu me lembro de Schopenhauer, que ele diz que o homem, ele agride, mas, ao mesmo tempo, as crianças gostavam de ficar lá, na brinquedoteca, na pediatria, porque tinha humanização. Então, a ideia realmente é essa, é a gente trabalhar, entender que as metas da segurança do paciente, as 6, elas precisam estar lá no protocolo e que é mais interessante trabalhar com a equipe toda, porque cada um vai aplicar o seu conhecimento e, no fim, o desfecho é um hospital mais seguro. Então, eu espero que eu tenha trazido um pouco dessa reflexão à luz do autor, né? Não é o que eu penso, eu não trouxe aqui o que eu penso, eu trouxe fundamentação, mas é o que eu penso também, porque se eu não acredito, eu não compro a ideia. Então, eu acredito nisso, eu acredito na segurança do paciente, eu acredito na interdisciplinaridade, e eu acredito que a gente só vive melhor se a gente respeitar as pessoas, e aí o ambiente é muito mais legal. Então, um ambiente seguro, lavar as mãos, né, higienizar as mãos, isso é muito bom. Inclusive, eu tenho até um vídeo no YouTube onde a gente trabalha a higienização das mãos através de música. Então, eu agradeço demais estar aqui, agradeço demais a oportunidade em estar divulgando. Eu tenho tá no YouTube, né? Você vê lá, Marta Freitas, lavagem das mãos. E assim, eu gosto muito desse tema da higienização das mãos, da gestão do risco, mas eu gosto de trabalhar com arte. E agora eu descobri que também é interessante trabalhar esse conhecimento da gestão e do direito, né? Da educação, a saúde e o direito, porque você consegue fundamentar e aí trabalhar com evidências torna mais robusto, a assistência mais robusta, e você se torna um socratiano, só sei que nada sei. Então você vai sempre buscar, né? Você vai sempre buscar, e aí eu só agradeço. Muito obrigada. Professora Marta. Olá, professora Sheila. Estamos aqui, né, bebendo das suas palavras. Oi, doutora querida. Aí, né, com a sua experiência, essa pessoa que transita em tantas áreas como a pedagogia, como o direito, né, como a área da saúde, transformando, né, essa socialização, né, entre esses saberes, né, professora? Muito lindo mesmo. E assim, quando nós pensamos, né, o grupo que está por trás, né, professora, desses blocos, desses ciclos de palestra, pensamos em segurança do paciente, não poderíamos pensar em outro nome. Temos vários expoentes aqui no Ceará, né, eu queria até que a senhora depois falasse da Rebraensp e dissesse que nós temos, né, na presidência uma cearense que também é uma lutadora, né, para transformar essa cultura, né, em algo medular, né, mas não é nem implantação, já é implementação em todos os profissionais e trabalhadores de saúde, porque acaba que sendo o cuidado do paciente também é um autocuidado e que também, assim, transfere para que nós mesmos, amanhã, que estejamos na situação de usuários, né, professora, possamos ter a certeza de que seremos bem cuidados, né, em toda a nossa segurança, em todos os níveis. Nós sabemos que essas são 6 metas principais da OMS, mas não são as únicas. Nós sabemos que já existe, inclusive, um currículo regular em todos os cursos da saúde que não é contemplado. Então, nós
Nós estamos... está tendo falha, professora, na sua fala. Não conseguimos ouvi-la. Mas estamos aqui, né, a nível de Brasil, discutindo a professora. Muito obrigada, professora. Doutora Sheila, muito obrigada. A sua contribuição, inclusive, eu acho que ainda tenho um tempinho, né? Eu conheci a doutora Sheila no ambiente de reumatologia, ambulatório de reumatologia. E eu gosto muito desse tema porque eu gosto muito de falar sobre mim, sobre a minha trajetória. Então, eu tenho 28 anos de hospital e já transitei em vários locais, né, da assistência, docência, gestão. E aí, quando eu fui para o ambulatório de reumatologia, a gente pergunta, qual é o meu local? O que eu vou fazer aqui? Né? Porque, às vezes, existe muito uma hegemonia de um determinado cuidado de algumas determinadas profissões. E aí você tenta se encontrar. Por isso que é interessante esse conhecimento. E aí eu conheci a doutora Sheila lá no ambulatório de reumatologia. E desde então a gente tem sempre tentado ter esse olhar, né, da enfermagem, da medicina, do acadêmico, da segurança do paciente. Então, trazendo o novo, que não é novo, que a gente viu ali é de 1999, mas que a gente discute até hoje. E aí a gente traz, a gente permite trazer esse olhar para outros olhares. E na hora que eu me encontrei com a doutora Sheila no ambulatório de reumatologia, foi quando eu tive a grata experiência de trabalhar o direito do acesso ao doente às medicações de alto custo, porque você tem protocolos bem desenhados e o paciente só vai ter acesso se ele preencher determinados requisitos. Se ele não preenche, ele não vai ter acesso à equidade. Mas como ter acesso se ele não sabe o que é? Então, assim, a gente trabalhou muito, e aí alguns pacientes foram beneficiados e alguns judicializam as medicações, que são medicações de alto custo. Aí vem aquele princípio da bioética, né, da justiça, a epiqueia. Você não vai tratar todos iguais, mas você vai medir o que aquele precisa e para aquele você vai dar. Teve até uma decisão agora do Supremo Tribunal Federal, uma liberação de uma medicação de altíssimo custo para uma paciente. Vai liberar para todos? Não, não precisa para todos, mas para aquele caso concreto precisa. Então, aí eu me encontrei com a doutora Sheila e a gente tem trabalhado esses vários temas para vários públicos, permitindo a interdisciplinaridade. E aí ela traz a Rede Brasileira de Enfermagem. E aí a gente traz palmas aqui para as equipes e fala da enfermeira Solange, a Solange Paiva, que há tanto tempo tem trabalhado a segurança do paciente aqui em Fortaleza e tem levado a nossa cidade, a segurança do paciente, para fora. Né? Então, faz muitas publicações, estuda sobre o tema, e a gente tem vários expoentes, como a doutora Sheila me falou, Celiane, a Roberta. Então, aqui eu não vou citar os nomes para eu não esquecer de algum e depois a pessoa ficar chateada comigo. Mas, assim, a gente tem vários expoentes de várias categorias profissionais, de várias, trazem a segurança do paciente para esse lugar de voz, para que as pessoas, a gente tenha como trabalhar os erros, e a gente precisa ter coragem para isso. Então, eu só agradeço mesmo essa oportunidade de estar aqui, de falar. Para mim é novo, né? Tá aqui, tá falando, mas é isso mesmo, é vida real, é vida que segue, é você tentar trabalhar mesmo a comunicação para que ela seja fluida e permitir. Eu acho que isso é o mais bonito,
é você permitir as outras categorias profissionais e dar essa importância para elas. Que aí só quem vai ganhar é o doente, é o usuário. Então, meu beijo, meu agradecimento para as pessoas, para a doutora Sheila, para vocês daqui, e muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, professora, e obrigada a todos que estiveram conosco durante esta webconferência, que é uma promoção do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em parceria com o programa Telesaúde Brasil Redes e a Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS. Até a próxima.